Olá, gente, boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast, Convenção do Distrito Federal. E como sempre, né, esse programa tem um caráter de te encorajar a imitar a Cristo. A gente vai falar de um assunto muito relevante, vai falar sobre a importância da psicologia e tem uma convidada top. Aguarda aí, já vai compartilhando esse link, tá? Que esse programa vai ser uma bênção para a tua vida. É muito importante falar sobre a psicologia nos tempos atuais. Já peço que você vai lá também no nosso Instagram, Promessista DF. Curte lá, segue a gente, comenta, registra sua foto, marca a gente aí que a gente repostar essa foto e compartilha com todo mundo para que possa alcançar mais pessoas aí e que elas sejam abençoadas também. Fica ligado. É isso aí, pessoal, nós estamos de volta e eu quero compartilhar com vocês nossa convidada de hoje, é a psicóloga Daniele Cavalcante. Seja bem-vinda, Dani, mais uma vez. Obrigada. Aqui presente conosco, né, com a turma, mas na nossa casa aqui é a primeira vez no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento. Que legal, cara. Muito bom ter você aqui. Gente, para quem não sabe, a Dani participou de alguns encontros aí com a gente, algumas palestras, ajudou a gente, sempre que a gente precisou, eu sempre faço um contato com ela aqui sempre que a gente pode. E hoje a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a importância da psicologia, um assunto importantíssimo, né? Principalmente para a moçada, para o pessoal que está vivendo muitos períodos difíceis, né? Muitas aflições. E eu quero começar aqui, Dani, querendo saber um pouquinho sobre você, pessoal que está de casa te conhecer, um pouquinho a tua história, o teu contato com a psicologia, como é que desenvolveu aí, como é que iniciou essa área que a gente vai falar aqui. Fala um pouquinho sobre você. Claro, legal. Meu contato com a psicologia começou de uma forma bem inusitada, né? Eu não tinha a intenção de fazer psicologia, eu nunca tive o sonho de fazer psicologia. Pelo contrário, eu comecei na área de saúde bucal, então eu tinha o sonho de fazer odontologia, que é o oposto. É verdade. E aí eu fiz um curso, né, de saúde bucal, não me identifiquei com a área prática, né? Quando eu terminei o curso, fui para a área prática, não gostei. A minha área seria a psicologia. Que bacana, um teste vocacional. Muito e aí, com legal. isso, eu fiz o vestibular, né? Passei, comecei e eu me encontrei na área. Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto muito do que eu faço. Tá no coração, né, Dani? Tá no coração, exatamente. Que legal. Dani, até aproveitando dessa tua área, a área que você atua entre a clínica e tal, qual a área que você está em atuação hoje? Hoje eu atuo na organizacional. Legal. Eu trabalho em empresa de tecnologia. Isso, exatamente. Que bacana, cara. Muito bom saber disso. Você se formou em que ano? Me formei em 2019. Comecei em 2015, me formei em 2019. Aí, em 2020, eu colei grau. E tem um assunto interessantíssimo, porque foi o último período, foi a última colação de grau da faculdade antes da pandemia. Entendi. Então, minha turma foi a última que colou grau e depois começou a pandemia, as aulas ficaram suspensas, depois foram remotamente. Então, teve todo aquele contexto pandêmico. A minha turma foi a última a se formar. Caramba! Que legal que deu tudo certo, né, Dani? Graças a Deus. Dani, uma pergunta aqui para a gente entrar nessa área da psicologia, né? O que é a psicologia? Qual o conceito da psicologia? O pessoal entender um pouquinho melhor, com mais afinco, mais profundo, assim, um pouquinho. Fala para a gente. Legal. Bom, o conceito da psicologia é a área da ciência que estuda a mente e o comportamento humano. E é interessante falar que é a área da ciência, né? A psicologia não é baseado em achismo, não é baseado no que as pessoas pensam sobre mente ou sobre comportamento humano. É uma área da ciência, né? Então a gente pode ter propriedade para falar. São estudos que são feitos cientificamente. Comprovados, exatamente, né? Comprovados. Então a gente consegue provar. Que legal. Até você me fez lembrar que tem até os testes aí que são até reavaliados, né? A cada 5 anos. Exatamente. Tal.
E importante para poder testificar essa veracidade, né? Sim. É, Até porque, quando a gente fala de comportamento humano, a gente fala de algo que é modificado, né? As pessoas, os comportamentos vão mudando à medida que as gerações vão mudando. Então, é algo que tem que ser revisto sempre. Muito bom. Isso é muito bacana. Olha aí, algo importantíssimo, né? Para gente, muito bom. Esse aspecto de estudar o ser humano, a mente, muito legal. Sim. Dani, tem uma pergunta aqui sobre quais áreas de atuação a psicologia a gente pode ser atuada, né? E como, entre essas áreas, qual a importância da psicologia em cada uma delas, né? Você poderia citar algumas, fica à vontade, mas só para a gente entender essa atuação desse estudo aí sobre a mente, sobre o comportamento, qual essa importância dessa área aí tão abençoada. É muito interessante falar sobre isso, porque as pessoas têm um pré-julgamento de achar que a psicologia e que é só o psicólogo que atua clinicamente, né? Que você vai lá e fala sobre você e vai para terapia, e não é isso, né? O psicólogo ele está dentro de um contexto muito grande na sociedade, né? A gente tem muitas áreas, a gente tem a psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia hospitalar, psicologia educacional, psicologia organizacional, é sério psicologia que existe forense, tudo isso? Exatamente. E o psicólogo está inserido entre legal, todas essas áreas, né? Dentro dessas áreas, então a gente consegue ter um apoio psicológico muito grande. Muito e a legal. gente consegue perceber também, por exemplo, a importância do psicólogo. Eu costumo dar esse exemplo porque é algo que é muito nítido e todo mundo consegue enxergar. Quando a gente vê um jogo de futebol, a gente consegue perceber nitidamente um time que está mais preparado psicologicamente do que um time que não está. A gente consegue ver o 7-1, por exemplo, do Brasil. Não tem como não citar. Não tem como, né? Foi um time que entrou em campo completamente despreparado psicologicamente, porque houve um imprevisto. Né, no planejado, o Neymar se machucou, todo mundo acreditava que o Neymar era a chance do Brasil, teve aquele imprevisto, né, e as pessoas ficaram abaladas emocionalmente, psicologicamente, e entraram em campo despreparados. Né, e aí a gente teve o 7-1, que foi super traumático, marcou, né? Mas a gente consegue ver o time que é bem preparado psicologicamente. Eles têm uma segurança muito maior em campo. E eu gosto muito, principalmente, do futebol europeu, porque a gente consegue ver que eles são muito preparados psicologicamente. Verdade, cara, isso mesmo. Eu sou... Notável. Exatamente. Eu gosto muito de futebol, por incrível que pareça. Eu assisto jogos. Que legal, justamente cara, eu não sabia disso. Justamente para ver o comportamento das pessoas. Eu acho muito legal. Reality show, por exemplo, eu gosto de assistir para ver o comportamento das pessoas, né, que você vai conseguir identificar. Isso é muito legal. Então, no futebol europeu, você consegue perceber que as pessoas entram em campo mais preparadas psicologicamente. Entendi. E mesmo que elas estejam perdendo aos 45 do segundo tempo, muitas vezes elas conseguem virar o jogo. Entendi. Porque o psicológico delas é muito bem preparado, para o sentido de que o jogo só acaba realmente quando termina. Então, né? Enquanto tem 1 minuto, ainda tem chance de virar o jogo. E isso é um preparo psicológico muito grande. Que legal, muito bom saber muito disso. Bom. Você citou a questão desta psicóloga atuando na área da forense, né? Que é a área que analisa ali uns casos, né? Às vezes exatamente. Muito complicado, né? E é necessário chamar um psicólogo para avaliar um caso de um réu, de uma situação que foi colocado, né? Exatamente. É bem interessante isso, né? Tem pessoas que até desconhecem, né? Essa área de atuação da psicologia, como até no esporte também, né? Você citou. No esporte, na área jurídica. A própria psicologia do trabalho, que é a que eu trabalho hoje, né? Psicologia organizacional. As pessoas desconhecem, né? Não sabem que tem um psicólogo dentro das organizações e, principalmente, o papel que o psicólogo tem lá dentro e a importância que tem, né, dentro da organização. Que legal. Você me falando agora me fez lembrar um pouquinho, quando no meu primeiro emprego, aos 18 anos, eu fui entrevistado por um profissional de RH, mas depois passei por uma psicóloga. Mas eu não entendia, assim, e tem casos que às vezes até os dois, né, às vezes é psicólogo, mas também é um gestor de RH e tal, mas eu não entendia essa importância. Para mim era tipo uma pessoa qualquer entrevistando, novo, né, 18 anos e tal, mas eu fui entrevistado exatamente, passei por esse processo de seleção e tinha um profissional da psicologia lá, mas que a gente às vezes está do outro lado, às vezes não tem ideia, né, dessa análise aí, desse olhar, né, do psicólogo aí que está atuando com a gente, o que é que está enxergando na gente nessa porta de entrada, né, da empresa e tal. Muito legal, cara. Exatamente. E o papel do psicólogo organizacional vai bem além também só da entrevista. Por exemplo, hoje eu exerço um papel dentro da empresa, trabalho em uma empresa de tecnologia. Né? A tecnologia hoje está super em alta, eu vou falar bastante sobre tecnologia aqui hoje.
me preparei para isso, porque a gente está vendo um movimento tecnológico acontecendo muito grande, né? E é importante falar o quanto isso impacta as relações humanas, o quanto isso impacta, né, emocionalmente e psicologicamente. Mas é justamente por isso que eu tenho um papel importante dentro da empresa que eu trabalho, porque a maioria das pessoas são programadores, né? São pessoas que trabalham o dia inteiro na tela do computador. Então, quanto isso impacta, né? Então, eu tenho um papel ali dentro de direcionar as pessoas, principalmente a nível também de carreira, né? Para onde elas querem ir. Então, eu tenho um papel também direcionado para isso, mas principalmente de apoio psicológico profissional, que é uma das minhas atribuições lá dentro. Eu creio que a galera, por exemplo, na empresa que você trabalha, creio que os gestores, aí, os diretores devem ter um olhar bem de zelar pela saúde do trabalhador, porque né, qualquer empresa que está investindo nessas áreas assim, né, tem esse olhar. E isso aí dá uma estabilidade muito boa, um rendimento diferente, a qualidade do profissional, do que ele faz, né? Isso aí é da hora, muito bacana. E por incrível que pareça, as pessoas procuram bastante isso. Então, assim, sempre tem alguém me chamando ali, Dani, queria conversar com você. E o meu papel lá dentro, é importante também frisar, que ele não se mistura com a relação clínica. Eu não tenho o papel ali de fazer terapia com as pessoas, né? Eu dou um apoio psicológico e dependendo, né, da demanda que a pessoa me traz, eu tenho que realmente encaminhar para um psicólogo clínico, porque dentro do ambiente organizacional a gente não consegue tratar todas as demandas, né? São mais demandas organizacionais. Caminhado, né? Exatamente. Que bacana, cara. Vai muito homem aí nesse ambiente organizacional, porque geralmente o homem tem um negócio meio complicado com psicólogo, psicoterapia, tem mais dificuldade. Acho que até quebrou um pouquinho mais, né, Dani? Sim, mas eu ia vai falar bastante homens isso. assim procurar e tal. O que acontece? A área de tecnologia por si só, ela é uma área que ela é muito predominantemente masculina, né? A maioria das pessoas que se formam são homens e acho que 80% da empresa que eu trabalho é formada por homem. E eles procuram bastante. E depois que eles veem o quanto é importante, sempre me mandam uma mensagem, sabe? Nossa, Dani, muito obrigada pelo papo que a gente teve, muito obrigada pela conversa, pelo apoio. E o apoio que a gente dá é desde o processo seletivo, que também é feito por psicólogo, né, na empresa, e aí passa por toda a etapa de recepção da pessoa na empresa, a etapa de acompanhamentos, até quando a pessoa é desligada, por exemplo. Às vezes a pessoa pede para sair da empresa, enfim. E aí, com isso, a gente faz um apoio até na hora do desligamento. Entra o papel do psicólogo também. Vai do início ao fim, né? Exatamente, de ponta a ponta. Que legal, muito bom. Tá aí. Para você que está em casa aí, que está acompanhando a gente, conhecendo um pouquinho da importância da psicologia e dessa atuação aí das áreas, e muito bom saber disso. Dani, uma pergunta para você aqui, eu creio que é muito relevante o pessoal que está nos assistindo agora. Quais são as doenças emocionais que mais afetam hoje? E também por que elas crescem tanto assim? Porque, assim, algumas décadas atrás a gente não ouvia falar muito de algumas patologias que hoje existem, e vai modificando e está sendo estudado e descoberto. Quais são as que mais afetam, que está nesse ranking aí, vamos dizer assim, algumas que você possa citar, e por que elas crescem tanto assim, de uma maneira extraordinária, assim, né? Sim, legal. Pergunta interessantíssima, super em alta, né? Eu creio que a gente tem um marco muito grande do mundo pós-pandemia. A gente consegue ver que existem muitas doenças que elas sempre existiram. A gente não escutava falar tanto, mas as pessoas tinham, sim, os sintomas. Hoje a gente tem muito mais conhecimento, né? A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que têm TDAH, muitas pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo, né? Então, tem muita gente que tem compulsão por várias coisas. Eu consigo perceber muita gente que tem compulsão alimentar. Acho que é o contexto em que eu convivo, então eu percebo bastante gente que tem. Que 25%, teve um aumento de 25% dos casos de depressão e ansiedade depois da pandemia, né? Então, é um número muito, muito significativo. E eu acredito que é exatamente por isso, claro, a pandemia influenciou muito, né? Influenciou no crescimento dessas doenças, porque a gente teve um contexto de isolamento social, né? Todo mundo ficou dentro de casa. A gente teve um contexto de insegurança, muitas pessoas morrendo, a gente não sabia o que ia acontecer, dava aquela ansiedade de, meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Verdade. Uma insegurança alimentar, vulnerabilidade, né? As pessoas que perderam emprego, ficaram sem saber como sustentar suas famílias. Então, tudo isso, né, vai somando e a pessoa vai começando a ter sintomas mesmo depressivos, sintomas de ansiedade. A gente teve um contexto também que mexeu muito, muito mesmo com as pessoas, fora, né, a quantidade de mortes que
teve, principalmente a questão dos desligamentos. Muita gente foi demitida, as empresas fecharam, e a gente não tinha certeza do amanhã. Eu acho que isso foi um dos pontos principais, né, que fizeram com que essas doenças crescessem muito. E a gente tem um segundo ponto também, que é o avanço tecnológico. Né? A gente está vivendo um mundo hoje que eu digo que é uma revolução tecnológica muito grande. Né? A gente tem o marco da pandemia, do mundo pós-pandêmico, e a gente tem hoje um mundo extremamente tecnológico. Isso fez com que as pessoas, além do isolamento, ficassem cada vez mais em telas, né, o dia todo ali no celular. As relações sociais, elas passaram a ser no celular, né? As pessoas não conversam mais tanto assim hoje em dia. Então, isso também é um marco, faz com que as pessoas se isolem mais. E tem, acho que um marco também, que é a questão da rede social. Eu sempre falo muito sobre rede social porque as pessoas têm que ter um olhar analítico para a rede social, saber como usar. Né? A gente tem uma profissão hoje que é uma profissão super nova, que é do influenciador digital. Então, a gente tem as pessoas que estão ali nos influenciando. De alguma forma. Exatamente. Né? E nos influenciando ao quê? Né? Então, eles estão ali mostrando um estilo de vida, mostrando roupas que usam, mostrando marcas que usam, e a gente começa a ter aquele olhar para aquela pessoa que está nos influenciando e falando, nossa, se eu tiver aquilo, eu vou pertencer àquela comunidade, eu vou pertencer, jeito, né? Exatamente, eu vou pertencer àquela classe social. Então, tem aquela questão da busca mesmo de aceitação. Então, se eu fizer como aquela influencer digital faz, eu vou ser aceita na comunidade, eu vou usar o que ela usa. Então, é uma busca muito incessante por aceitação. Né? Só isso prejudica, também, né, Dani? Só prejudica. Então, a gente tem que saber usar com muita sabedoria. E isso também faz com que a gente olhe para a vida do outro e ache que a vida do outro é perfeita, que só a gente tem problema, verdade. Né? E aí isso vai gerando aquela ansiedade, sintomas depressivos, de você olhar e achar que a vida daquela pessoa é perfeita, e por mais que eu me esforce, e por mais que eu faça isso e aquilo, a minha vida não é tão boa quanto a daquela pessoa. A gente vê bastante, inclusive a partir da tela, né, ali, quantos profissionais, cantores conhecidos, né, no meio da igreja, pastores, que às vezes traz uma carga, que às vezes, enfim, a demanda, e acontece essas questões que você falou. A pessoa às vezes quer ser como X, A, B, C, né, mas às vezes não sabe a carga que o outro está por trás da tela, né? Por trás das lentes e tal. É muito importante aí ver esses indicadores. A gente ficar atento aí, ou seja, você que está em casa aí, de repente tem coisa que está te prejudicando e você nem sabe, né? Não atentou, fica ligado aí nessas dicas que a Dani está te passando aqui, e eu creio que vai abençoar muito a tua vida, porque estudos têm comprovados, né, dessa relação entre da pandemia, desses indicadores, o quanto tem prejudicado bastante gente. Exatamente. E da gente olhar para a nossa vida, né, e ver que problema todo mundo tem. A gente não posta os nossos problemas nas redes sociais, mas todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade. Então, a vida daquela pessoa não é tão perfeita como ela posta. Né? Ela posta só a parte boa, ela mostra só a parte boa, mas a importância da gente olhar com sabedoria para a rede social, saber o que a gente vai seguir, pelo que a gente quer ser influenciado, né? Porque é tão modinha hoje a gente ouvir o influencer digital, mas o nome a gente tem que olhar até com um olhar analítico para o próprio nome. Ele está te influenciando alguma coisa. Então, para o que ele está te influenciando? Legal. Né? Então, olhar com esse olhar de eu quero imitar Cristo, né? Então eu quero seguir pessoas que que me influenciem a imitar Cristo. A ideia de fazer o que é bom, né, Dani? Tem a ideia de algo que edifique a vida, né? E exatamente. Não, prejudica ou destrua a gente, né? E tem conteúdo bom na rede social. Tem muito conteúdo bom, tem muita coisa boa. O próprio podcast, né? A gente está aqui falando sobre um conteúdo bom. Verdade, então, saber usar com sabedoria, escolher bem o conteúdo que vai, né, agregar para a vida. Que legal, muito bom. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui com a Daniele Cavalcante, a psicóloga, nossa amigona aqui, que nos atende aqui sempre que possível. E eu creio que esse conteúdo aí está abençoando sua vida. Eu quero pedir a você que você possa ir nas nossas redes sociais, seguir lá a Promessista DF, acompanhar, fazer os comentários. Coloca aí o que você está achando desse podcast de hoje.
Comenta aqui no nosso chat aqui também, nos comentários, curte aqui e se inscreve também no canal para que você possa aí nos apoiar também com essa ferramenta aí que tem alcançado muitas pessoas daquilo que edifica, né? Do que é bom, do que a gente falou aqui, tá bom? Dani, tem uma pergunta aqui muito boa. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está passando por alguma aflição, por algum conflito interno, por alguma questão emocional, mesmo a grosso modo, sem saber exatamente o que é, mas assim, uma pessoa meio leiga do assunto, sem saber o pedalito que tá dentro, sem ter esse olhar profissional, Sim. mas uma pessoa está meio assim em alguma questão. Como é que a gente dá uma dica para a gente aí, de repente, entre essas áreas que você citou aí, passando por alguma questão, muita tecnologia, sem contato, sem relacionamento, de repente está desencadeando alguma patologia, ela nem sabe, e também não quer procurar um profissional nem nada, mas eu do lado de uma pessoa dessa, como o pessoal que está de casa nos assistindo, como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está passando por isso? Legal, boa pergunta. Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente escutar com atenção, com empatia. Né? Muitas vezes Sim. a pessoa está ali falando sobre um problema com a gente ou sobre algo que ela está passando e por aquilo não ser tão relevante para a gente, por a gente não sentir tanto a dor do outro, ou muitas vezes a gente até sabe como resolver o problema do outro, a gente não escuta Verdade. Com tanta atenção. Né? Então, o primeiro ponto é ouvir com atenção, com empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Segundo ponto, incentivar a ajuda, a procurar ajuda psicológica, ajuda profissional. Né? Não negligenciar essa parte, que é uma parte muito importante. Outro ponto também que eu super aconselho é incentivar a pessoa a fazer algo que faça com que ela tente sair daquela situação. Então, um ponto, por exemplo, prática de atividade física. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, principalmente quando a pessoa está com sintomas depressivos, é algo que a gente sempre recomenda. Né? A prática de atividade física ajuda bastante, ajuda né? muito. E tem estudos que comprovam o quanto a atividade física, né, libera hormônios, né, faz com que a gente se sinta mais feliz, faz com que o nosso corpo realmente reaja. Mas, claro que, né, incentivando que a pessoa faça isso, mas não obrigando, né, não negligenciando o que ela está sentindo. Porque, Entendi. muitas vezes, a pessoa está ali falando do sofrimento para a gente, Sim. e por a gente saber como resolver, porque a gente sempre sabe resolver o problema do outro, né? É verdade. Quando a gente não está naquela situação, a gente tem sempre a falsa ideia de que a gente consegue resolver e de que é fácil aquilo que ele está passando. Mas só quem sabe mesmo é quem está na situação, né? Que está passando por aquilo. Então, ouvir com atenção, incentivar a procurar ajuda profissional, incentivar a prática de atividade física e não negligenciar o que a pessoa está sentindo. Né? Eu sempre digo que a depressão, a ansiedade, aquele sentimento profundo que a pessoa está sentindo, isso é válido. Né? A gente não pode virar para a pessoa e falar, não, mas, nossa, olha como a sua vida está boa, olha como você tem isso e aquilo, né? Você tem tudo, como você está com depressão, olha a vida que você tem. Né? A gente nunca pode ter esse olhar, porque a gente não sabe como que a pessoa chegou ali naquele estado. Né? A gente não sabe o que a pessoa passa por trás daquilo ali. Muitas vezes a gente vê a grama verde, né? E a gente sempre tem a ideia de achar que a vida do outro é muito melhor do que a nossa, mas a gente não sabe o que as pessoas passam. Então, mostrar e incentivar, procurar ajuda e mostrar que é realmente uma doença. Né? A depressão ela é uma doença e ela precisa ser tratada e tratada por um profissional. Então, você pode ajudar, sim, pode incentivar, né? Pode ajudar dessa forma, mas sempre incentivando também a buscar uma ajuda profissional. Muito bom. É aquela ideia que a dor do outro tem valor, né, Dani? Exatamente. O choro do outro, a angústia que está passando. Eu vejo muito isso na Bíblia, cara. Eu vejo muito no aspecto de Cristo se importando com as pessoas em caráter de que você falou, da empatia. Exatamente. Inclusive, tem um livro que eu li que fala muito sobre isso, de um teólogo, um psicólogo também, palestrante, fala sobre isso. Jesus, o maior psicólogo que já existiu na ideia tipo, parece que as técnicas que tem, ou a área científica que tem, a gente vê um pouquinho em Jesus, assim, esses detalhes. Sabe? Muito legal, de uma forma muito natural. E é muito bom saber disso, porque tem pessoas que não sabem lidar e acaba prejudicando o outro que está passando pela situação, né? Ao invés de tentar ajudar, acaba uma contribuição que parece que investe, né? Está prejudicando mais a pessoa. Exatamente. E levando a pessoa para um estado mais complicado ainda, né? Sim, porque muitas vezes invalida, né, o que a pessoa está sentindo. Mas, poxa, você tem isso, você tem aquilo, por que você está nessa situação? Por que você está se sentindo assim? E como é inválido, né, a gente perguntar para a pessoa ou falar para ela por que ela se sente dessa forma. Né? A forma como cada um se sente é muito singular. A gente não pode julgar.
né? Verdade. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida e cada um reage de uma forma e cada um se sente de uma forma porque o que a gente sente é muito nosso, é muito pessoal. Verdade. Não Sim. tem como a gente julgar a forma como a pessoa se sente diante de determinada situação. Muito bom. Que legal, Dani. Muito bom saber disso. Maravilha. Dani, tem algo que a gente vê muito, às vezes algumas literaturas, alguns livros, tal, sobre as questões das gerações, né? Que envolve o comportamento de cada um, perfil, enfim, aí, personalidade, as questões das atitudes que já reflete nas atitudes das pessoas. Mas sobre essas gerações, a geração X, Y, Z, que é muito falado, identificado em algumas áreas também, ali na psicologia, mas de fato existe assim essa mudança, essa classificação? Isso é só conversa ou só uma forma de estudo, uma teoria e tal? Mas de fato existe uma mudança. Eu percebo um pouquinho, mas assim, no meu olhar sem estar na área, né? Mas fala um pouquinho pra gente, clareia a gente aí, a mente da gente nisso. Claro. Bom, existe sim uma mudança e a gente consegue ver nitidamente. Né? E eu falo que existe porque o comportamento ele vai mudando de acordo com que o mundo vai evoluindo e com que as coisas vão acontecendo. Isso é normal, Entendi. É natural. A gente vai continuar evoluindo e o comportamento vai continuar mudando. Né? É esperado que isso aconteça. E a gente tem, sim, marcos, né, nessas gerações. A gente tem uma geração que ela é uma geração que viveu completamente sem tecnologia. Né? E veio conhecer a tecnologia agora na vida adulta. Então, ela viveu toda a infância, ela viveu toda a vida jovem, a vida adulta, sem conhecer tecnologia. Né? Então, a forma de procurar emprego era diferente. A gente ia lá com o nosso currículo, né, entregava na empresa. Quem tivesse telefone em casa tinha que ficar atento, porque né, se o entrevistador quisesse falar com você, ele ligava na sua casa para tentar falar com você, agendar uma entrevista, você tinha que ir presencial. Então, tudo mudou. O mundo mudou e tem um marco tecnológico muito grande nisso. Né? E essas gerações a gente consegue perceber justamente como a tecnologia influenciou e impactou essas mudanças. Então, a gente tem hoje uma geração que também conviveu ali a infância sem tecnologia e aí entrou né, já na adolescência e juventude com tecnologia. Então, a internet era discada. Verdade. E aí, o telefone de casa ficava ocupado quando se ligava à internet. Quem lembra disso daí? Então, legal. E o mundo mudou. E ele evoluiu muito, muito, muito rápido. Né? A tecnologia ela veio para ficar. Eu trabalho em empresa de tecnologia, então eu consigo ver o quanto as coisas evoluem de forma muito rápida e muito significativa. E, com isso, o comportamento das pessoas vai mudando também. Sim. E a gente tem a geração que é a geração mais jovem, né, que é a geração que nasceu no mundo tecnológico. Né? A gente vê crianças com tablet na mão, né, assistindo. É top, eu vejo pela minha sobrinha, pela minha prima, na verdade, pelos meus sobrinhos. Eles sabem falar inglês porque vem a musiquinha e já tem esse contato sem ir para a escola. Verdade. Então, assim, um estímulo que as pessoas têm muito grande. E isso vai mudando o comportamento das pessoas. Né? Hoje, quem tem entre 50 e 60 anos não tinha esse contato com a tecnologia quando era criança. Né? Então, a pessoa teve menos estímulo, com isso o comportamento dela é diferente. Hoje, a gente vê uma geração mais imediatista. Né? Por quê? Tudo é muito rápido. Se a gente quer um Uber, a gente abre o celular, a gente chama e o carro aparece na nossa porta. Né? Antes a gente só tinha o táxi, se a gente quisesse um carro na nossa porta, se a gente precisasse de uma viagem, a gente só tinha um táxi. Hoje, se a gente quer uma comida, a gente abre o celular, 10 minutos a comida está na nossa porta. Então, tudo é muito rápido hoje. Né? O mundo é muito acelerado. Se a gente quer assistir ouvir um áudio no WhatsApp, a gente não tem mais paciência para ouvir a pessoa falando devagar. A gente quer acelerar, a gente quer ir para o 2x. Né? Se a gente quer assistir um vídeo no YouTube, a gente não tem paciência para a pessoa ficar falando, a gente quer ir para o 2x. Espero que ninguém esteja indo para o 2x faz isso, aí. Não. Mas o mundo é muito imediatista. Exato, né? E as crianças que nasceram agora nessa época, elas já pegam todo esse contexto tecnológico. E, assim, eu creio que isso vai se tornar cada vez pior no sentido de relações humanas. Verdade. Né? Porque contato, exatamente, tá junto, o contato, né? porque
Como eu falei, hoje é tudo muito mais rápido. Até nos encontros de amigos. A gente tem que ir ali no encontro rapidinho, porque a gente já tem que voltar tempo, né? e fazer... Não quer perder tempo. É A gente parece que o nosso tempo está cada vez mais escasso e a gente está o tempo todo correndo. E o que eu falo de evolução tecnológica, muitas vezes até me assusta. Essa semana... o pessoal do meu trabalho me apresentou, não sei se o pessoal já ouviu falar, mas eles me apresentaram uma inteligência artificial que chama ChatGTP, que é uma inteligência que você pede qualquer coisa, você digita qualquer coisa para a inteligência e ela fala com você. Então, a gente estava fazendo uns testes, aí os meninos colocaram, monte uma dieta de 2.000 calorias, mas eu não como nem peixe, e nem carne branca, nem carne vermelha. E aí... Em, sei lá, 30 segundos, a inteligência montou uma dieta para a pessoa sem carne e sem carne branca e vermelha. Sim. Então, assim, tudo muito rápido. Que legal. Então, cara, a pessoa... eu não tenho mais tempo de ir no nutricionista, vou falar com a inteligência artificial porque ela vai montar uma dieta para mim. Aqui. E aí a gente foi e ainda colocou mais. Como restringiu, né, colocou nem carne branca nem vermelha, foi uma dieta com muita coisa difícil. Certo. Aí a gente colocou, não, essa dieta está muito difícil, preciso de uma dieta mais simples. Aí a inteligência respondeu, ok, vou montar uma dieta mais simples para você. Passou 30 segundos, apareceu a dieta todinha. Então, legal. Assim, interessante. O quanto as coisas estão cada vez mais aceleradas. Daqui a pouco as pessoas não vão querer ir num consultório para consultar com um nutricionista, porque eu vou ter uma inteligência de graça que me dá tudo que eu preciso. Verdade. Então, assim, é assustador ao mesmo tempo que... Resposta rapidíssima, né? E como que isso influencia no nosso comportamento, né? Verdade. A gente cada vez mais imediatista. Eu não tenho mais tempo de ir no nutricionista, eu vou pedir aqui a ajuda da inteligência artificial. Ou seja, eu vou falar com a máquina ao invés de falar com o nutricionista, ao invés de ter o contato humano. Né? E isso vai fazendo com que as pessoas se isolem cada vez mais. Né? Então, a gente tem um impacto que é positivo, da gente ter as coisas mais rápido, mas a gente tem um impacto psicológico e um impacto interativo de interações humanas muito negativo. As pessoas vão se isolando cada vez mais. E aí, eu acompanho muito justamente por estar na área. Eu estava vendo um vídeo essa semana também de uma pessoa que foi no mercado nos Estados Unidos, e o mercado não tem mais, né, a pessoa que ali o caixa. Então, ela vai colocando, tem uma sacola, ela entra no mercado, pega o carrinho, pega uma sacola e vai colocando as coisas dentro da sacola, e automaticamente, à medida que a pessoa põe na sacola, já registra numa tela que tem no carrinho tudo que a pessoa está colocando e o valor, e a pessoa consegue pagar através da tela. Então, assim, antes a gente tinha a pessoa ali do caixa que passava as nossas compras. Contato, isso já evoluiu, porque antes você pegava o produto e passava numa máquina, agora está mais evoluído ainda. Você não precisa passar mais na máquina, você só coloca no carrinho e tira. Já registra. Então está cada vez mais faltando tecnológico. Oi, bom dia, o CPF na nota. Exatamente. Cadê a interação, verdade. sabe? O senhor está bem, tal, que às vezes faz diferença no nosso dia, né? Com certeza, com certeza. Está cada vez mais, cada um no seu mundo. Contribui, né? Mas ao mesmo tempo. E está a importância da psicologia para nos ajudar a entender e clarear isso para a gente e dar essa dica e também atuar na área que precisa para ajudar as pessoas que estão lidando por algumas dificuldades como essa, né? Mas deu para entender sim a questão das gerações e deu para perceber o quanto isso contribui para essas mudanças. Então é percebível que mais na frente vai ter outra geração, né, Dani? Outras gerações virão com aspectos e características e formações diferentes, né? Já tem mapeado. Tem uma próxima geração que se chama Alfa, que são as pessoas que nasceram a partir de 2010. Só que não tem muito estudo, porque ela ainda está sendo estudada. Né? Então, quais são os comportamentos que essas pessoas vão ter daqui a pouco tempo, daqui a alguns anos? E eu fico bem preocupada, né? Porque a gente está cada vez indo cada um para o seu mundinho tecnológico, né? E essa próxima geração, né? Como que a gente vai lidar? Ser, né? Exatamente. Muito bom, muito interessante, muito bacana. Creio que você de casa aí deve estar curtindo bastante, né? A saber dessas questões que a gente está batendo um papo aqui. Muito bom. Dani, tem uma pergunta. Você comentar a respeito. Uma pessoa que fala assim, eu não preciso de psicoterapia, eu não preciso do profissional da área da psicologia, não preciso de nada disso.
que você acha a respeito disso, a pessoa? Porque eu já vi frases exatamente ao contrário, né? Feliz é a pessoa que tem uma terapia, assim, nesse sentido, que pode se conhecer e tal. Mas o que você acha disso? Você concorda com essa frase? Eu não preciso? Discordo completamente, né? Não tem como concordar. A ajuda psicológica, ela não precisa vir só quando a pessoa está pedindo socorro. Né? A terapia, a psicoterapia, ela vem como autoconhecimento também. Então, dessa forma, todo mundo precisa de terapia. Porque a gente nasce em um contexto, a gente cresce naquele contexto, a gente tem interações sociais, a gente vai para a escola, depois vai para a faculdade, tem nosso ambiente familiar. Então, a gente está o tempo todo sendo cercados de informações e sendo cercados de estímulos. E Entendi. Como que esses estímulos nos influenciam? Positivamente ou negativamente? Então, a gente precisa se conhecer. Por que a gente age como a gente age? Por que muitas vezes a gente passa por uma situação que outra pessoa nessa situação não ficaria chateado, mas por que isso atinge a gente? Por que a gente fica chateado com isso? E a psicoterapia é autoconhecimento também. Então, por isso que todo mundo precisa de psicoterapia. Não é que só quem tem ansiedade, não é só quem tem depressão, não é só quem tem TDAH. Todo mundo precisa justamente para se conhecer e saber por que você age como você age. Eu acho que esse é o ponto principal. Legal. Eu falo que a terapia mudou a minha vida porque eu aprendi a lidar com as pessoas. Entendi. Você vai se conhecendo automaticamente. À medida que você tem autoconhecimento, você sabe por que você age como você age e você sabe a melhor forma de lidar com as pessoas e de lidar com o que você está sentindo. Que legal. Muitas vezes você está ali passando por uma situação que você nem sabe exatamente o que você está sentindo. Sempre que eu sou exposta a alguma situação nova que me tira da zona de conforto, eu fico pensando, qual é esse sentimento que eu estou sentindo? Eu tento descrever isso, vou pensando, levo para a terapia o que eu estou sentindo, e aí eu consigo pensar. Agora eu sei por que eu me senti dessa forma, por que isso me atingiu, como que eu posso lidar de uma forma melhor quando acontecer novamente, como que eu posso lidar melhor com a minha família, como que eu posso lidar melhor com as pessoas que eu convivo, como que eu posso lidar melhor no meu relacionamento. Então, a psicologia é para a vida, todo mundo precisa. Eu recomendo assim fortemente. Só quem faz é que sabe, e quem faz sempre fala, eu não largo minha terapia para nada. Inclusive, tem uma colega minha que recebeu alta da terapia e ela, não, eu não quero receber alta, não, eu quero continuar. É tão bom conversar. Sim, é tão bom, exatamente. É um ambiente seguro, né? A gente não consegue falar sobre tudo com outras pessoas. A gente filtra muito o que a gente fala. Né? Eu falo sobre isso com os meus pais, eu falo sobre isso com o meu namorado, meu noivo, eu falo sobre isso com os meus amigos, mas eu não falo sobre tudo com eles. Eu vou selecionando o que eu falo, mas como psicólogo você pode falar sobre tudo. É um ambiente seguro, é uma pessoa que não vai te julgar, e é um ambiente em que você pode soltar e você pode falar sobre coisas que você não fala com ninguém, que você tem muitas vezes vergonha até de pensar. Você fala, nossa, eu estou pensando isso, não quero pensar, porque, meu Deus, como assim eu estou pensando isso? Mas o ambiente onde você está, do psicólogo, né, um ambiente psicoterápico, é um ambiente seguro, onde você pode falar sobre qualquer coisa. Que bacana, muito bom, muito importante saber disso aí. Ou inclusive, desculpa te cortar, só para finalizar, é um ambiente seguro por lei, né? Então é importante falar sobre isso. O psicólogo, ele tem você assina, né? Principalmente quando você está se formando, tem um juramento que você faz. Quando a pessoa vai no ambiente, tem um termo que o psicólogo assina. Então é um termo de confidencialidade, né? Aquilo que está sendo tratado ali no consultório é confidencial. O psicólogo não pode dividir, né, com outras pessoas. Muito bom. Até você falando sobre isso, Dani, me veio à memória. Eu já li um pouquinho a respeito dessa. Tem algumas orientações do próprio Conselho da Psicologia, né? E às vezes até em caráter assim de juízo, na questão da justiça, existe ali uma orientação até profissional. Ele tem até, como você falou, direito protegido por lei. Às vezes uma questão que não pode ser não é nem autorizado a falar, não pode, em caso que você vai avaliar dos males ali o menor, a situação, mas a importância do profissional da área. Muito legal isso que você falou, porque realmente não é tudo que o psicólogo pode falar, mesmo que ele seja solicitado pela justiça. Sim. Então, muitas vezes chega ali, a pessoa... Eu já assisti, se eu não me recordo, não sei se foi uma série ou se foi um filme, que teve uma situação parecida, que a pessoa tinha cometido um crime,
né? E ela fazia psicoterapia e os policiais, os investigadores foram no psicólogo para tentar pegar o prontuário da pessoa. Entendi. Só que não é assim que funciona. Não é assim, eu vou aqui pegar o prontuário da pessoa e está tudo bem. Se a pessoa não mostrar, através da justiça, de forma legítima, que ela precisa necessariamente daqueles dados, o psicólogo não é obrigado a entregar. Então, assim, tem muitas regras onde a pessoa consegue um apoio judicial através da lei, né, de que as informações que estão sendo passadas eles são realmente confidenciais. Muito bom saber disso. Dani, inclusive, essa questão do não precisa da terapia, da psicoterapia, até o próprio profissional, né? Você falou todo mundo, até o próprio profissional que necessita também de ter suas avaliações, às vezes em outro lugar, em outro profissional, né? Que é necessário, às vezes, do que carrega, as demandas que tem, é importante, né? Não só atende, como também é atendido por alguém, né? Exatamente. Não é porque somos psicólogos que a gente não precisa, né? A questão... Senão vocês não têm emoções, não têm sentimento, não têm perfil, não têm mente. Exatamente. Tem aí a frase de que psicólogo é para todo mundo é realmente para todo mundo, inclusive para o próprio psicólogo, né? Eu faço terapia, eu já comecei a fazer, porque eu comecei a me preparar para atender os meus pacientes quando eu fosse fazer estágio, né? Então, na época do estágio, eu atendia alguns pacientes e eu atendi demandas que vieram do conselho tutelar, então eram demandas um pouco mais pesadas, que eu tinha que me preparar realmente, emocionalmente, psicologicamente, para atender. E aí, nunca larguei, faço até hoje, não largo de jeito nenhum e super recomendo para todo mundo. É algo que muda a vida das pessoas e só quem faz mesmo é que consegue ver a mudança que tem, assim, do antes e o depois. É muito legal você se conhecer. É muito mágico. Né? Eu lembro numa palestra que você deu para a gente, numa das igrejas nossas, eu lembro que você mencionou um filme lá, Divertidamente, é isso? Isso, Divertidamente, sim. Ali mostra ali um pouquinho daquele desenho ali, mas é muito interessante. Esses dias eu estava com a minha filha, a gente colocou lá um pouquinho, um pedacinho, eu lembrei de você quando você falou do filme. Aí, de fato, você vê aquelas emoções ali, os sentimentos ali, aquele campo, aquela atuação da maneira bem visível, né? Ativa ali, parece que entra. É legal essa questão aí do se conhecer que você falou. Sim. Dá para identificar bem. E é legal porque a criança, ela não sabe lidar com a emoção. É algo novo, né, para ela. Sim. Ela não sabe lidar com frustração. Se ela pedir uma coisa ali e você nega, ela vai fazer birra, né? E o que é a birra? Eu quero isso e me negaram e eu estou frustrada porque eu quero. Então a pessoa começa a chorar, a criança, né, começa a chorar e dar birra e é super normal, porque ela vai aprender a lidar com essa emoção. E nesse contexto a gente vê adultos hoje que também fazem birra. Porque não conseguem lidar com a emoção, com o que está sentindo. Né? Tem algo ali que a pessoa quer, aquilo é negado para ela de alguma forma, e a pessoa dá birra. Né? Não dá birra de se jogar no chão, mas não consegue, por exemplo, aceitar o fim de uma relação, porque não sabe receber um não. Então, a gente vê vários contextos onde as pessoas não sabem lidar com a emoção. E com isso, né, por isso que entra o papel do psicólogo, para ajudar a pessoa a se conhecer e a lidar com o que ela está sentindo. Né? Quem não sabe lidar com o que está sentindo é criança. Adulto, né, precisa da terapia para ajudar a entender e a identificar o que está sentindo. Muito bom, que legal. Muito bacana. Você me fez lembrar aqui, Dani, falando sobre isso, eu lembro que teve um membro da igreja, que é o pastoreio, e ele chegou a falecer, estava no hospital base, ele chegou a falecer, veio ao óbito e tal, e eu lembro que ligaram para mim, a psicóloga do hospital, aí fez contato comigo, tal, que eu não esperava, e explicando a situação, olha, seu Paulo, a gente está entrando em contato com o senhor e tal, se eu precisar de qualquer coisa, a gente está aqui de prontidão, e o quanto isso foi importante para mim na hora, assim, ouvir isso, assim, no sentido do que aconteceu, porque não teria como alterar aquele fato, mas o quanto aquele acolhimento ali, né? Ela falou o nome, olha, pode vir procurar aqui, eu sei que o senhor também ajuda essa família, por isso que eu estou ligando para o senhor. Foi a primeira pessoa que ela fez contato, é como se ela tivesse sabendo também o meu papel, assim, a gente somou um apoio, aí eu fui lidar com a família, por estar mais próximo deles aqui, próximo da casa do pessoal, e aí eu fui informar o pessoal, eu pedi para ir lá junto, aí falou, teve contato com a psicóloga, explicou e orientou, e acolheu, e isso foi muito importante.
eu vejo assim o quanto esse papel é muito abençoador na vida das pessoas, o quanto como também outras áreas, outras ferramentas, outras ciências, outros saberes, mas é uma pena porque às vezes ainda tem assim esse preconceito, esse eu não quero, eu enfim, não me importo. Acho que isso enfim, não consegue chegar. Às vezes tem pais que não conseguem perceber a necessidade do filho em algo, nessa questão da terapia, não acompanha, não consegue lidar com a situação, não consegue perceber essa necessidade. Então, eu digo assim para mim, por isso que eu ter você aqui é uma benção, porque a gente consegue compartilhar. Eu dou muito valor a isso, porque eu vejo essa necessidade real. Eu vejo muito isso o que Deus não despreza as pessoas, os saberes, que tudo eu consigo perceber que vem de Deus, o saber humano, do Criador. Então, isso é muito importante para a gente. É uma grande dádiva, tem uma ferramenta que nos auxilia, que nos apoia, que nos ajuda naquilo que a gente está necessitando, nos ajuda a entender coisas que nós não entendemos, né? Estuda ali, enfim, se dedica. Então, isso é muito bom. Esses apoios, né? Essa maneira aí de lidar nas áreas diversas, como você falou, do quanto abençoa pessoas em cada área ali, que esse profissional está presente e podendo contribuir com a bagagem que ele tem ali. É muito da hora, muito bom. Exatamente. E falando das áreas, né, mais uma vez, o quanto que é importante o psicólogo dentro de todas as áreas, me lembrou de um caso que tem um casal de colegas meus que eles têm um filhinho, né, e o filho deles desde pequenininho já tinha um comportamento um pouco diferente, eles começaram a identificar e viram, né, resolveram levar no especialista e ele foi diagnosticado com autismo. Né, e aí entrou mais uma vez o papel do psicólogo na ajuda, né, de, poxa, eu tenho um filho com autismo, como que eu posso lidar com isso? E aí teve primeiro o acolhimento, depois veio toda a preparação ali daqueles pais para aceitar, né, que era um fato, o filho realmente foi diagnosticado, e como que a gente vai lidar com isso agora? Né, veio o primeiro acolhimento e depois como que a gente vai fazer? E aí eles foram super preparados, formou-se ali um campo multidisciplinar mesmo, com vários profissionais ajudando a criança. E com isso a criança foi se desenvolvendo. Hoje ele tem 6 aninhos e ele é muito, muito esperto. Resultado, muito, né, Dani? assim, outro, né? Mudou completamente. Sim. Eles tinham a ideia de que ele seria aquela pessoa que, por exemplo, poderia não falar, não gostava muito de interação. E, pelo contrário, como ele recebeu muito estímulo, foi diagnosticado muito cedo, né, ele foi para a parte de altas habilidades. Então, ele é extremamente inteligente. Nossa, você precisa ver. Fala sobre geografia, sabe todos os países. Então, assim, como a gente consegue perceber a importância, mais uma vez, do papel do psicólogo, de ter o acolhimento dos pais, de orientar os pais para ver o melhor caminho a seguir. E, no começo da nossa conversa, eu lembro que você falou sobre como as doenças, no começo, né, pareciam não existir. Né? E, na verdade, elas sempre existiram, só que faltava um pouco de conhecimento das pessoas, né? E também dessa facilidade que a gente tem hoje de acesso à informação. Então, hoje, a gente, inclusive, ela conseguiu perceber, né, que o filho tinha alguns comportamentos ali diferentes. E, com isso, ela assistiu um vídeo na internet que falou, né, que a pessoa estava falando sobre autismo, e ela falou, nossa, eu acho que o meu filho tem autismo, porque ela teve acesso à informação, com isso, já montou-se ali, né, todo um suporte, entrou a importância do psicólogo ali naquela situação. E, dentre várias situações, né, em vários contextos, o psicólogo está presente, ele muda realmente aquele contexto. Verdade. Como seria a vida dessa criança, né, hoje, se não tivesse esse apoio? Até dos pais, né, para lidar com tudo isso, né? Exatamente. É muito interessante, muito importante, sim. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando aqui nos fins, né? Você sabe aqui que o meu recado, eu sempre deixo com vocês aqui, a gente está com a psicóloga aqui, Daniela Cavalcante, a psicóloga que atua na área organizacional, e que a gente teve aqui esse privilégio de poder conversar um pouquinho com ela. Ela ainda vai dar um recado aqui para vocês, encorajador, vocês sabem disso, todo mundo que vem aqui, senta aqui nessa nossa sala aqui, se acomoda aqui, é uma pessoa encorajadora, que encoraja aí as outras aí a fazer o que é certo, a imitar Jesus, a ter um comportamento diferente nesse mundo. E eu deixo um recado para você, que você possa seguir nossas redes sociais aí, acompanhar a gente, ficar ligado aí no nosso podcast, compartilhe esse link aí com as pessoas que você ama para abençoar, alcançar essa vida dessa pessoa. De repente você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, você percebe algum comportamento que não é normal,
compartilha com ela. De repente ela se encontra aqui nesse bate-papo, ela encontra uma resposta que vai abençoar a vida dela. E tira uma foto aí, registra uma foto, marca a gente para a gente repostar essa foto sua. Coloca aí Promessista DF no Instagram para a gente poder compartilhar aí com todo mundo, tá bom? Bom, Dani, eu quero te agradecer a tua visita aqui conosco, pela a tua prestatividade com a gente, de atender aqui o convite aqui nosso, de receber você. Uma bênção, mais uma vez. Obrigada. Né? Que venham as próximas, sim, né? Sim. Se Deus permitir. Tua agenda aí muito puxada, mas que Deus possa nos permitir essa outra oportunidade. Amém. Mas eu quero te pedir, você deixar um recado para o pessoal aí que está de casa. Você fica à vontade, mas, enfim, o que está no teu coração, Deus possa te usar aí com a bagagem que você tem para abençoar outras pessoas. Um recadinho aí encorajador, tá bom? Obrigada. Antes disso, quero te agradecer também pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui dividindo um pouco do meu conhecimento. Eu atuo hoje na área organizacional, né? Então acaba que eu fujo um pouquinho, né, desses temas e eu tento estar o tempo todo ali antenada, mas a minha área de atuação hoje é dentro da organização. E eu fico muito feliz de poder contribuir, de poder falar um pouco sobre isso. O tempo passou super rápido, ficaria aqui mais uma hora falando. Né? E é muito conteúdo, é muita coisa. Então, estou super aberta também para novos convites, falar sobre novos temas. Maravilha. Muito obrigada. Foi da hora, Dani. Aprendi demais aqui te ouvindo. Passaria muito mais tempo que uma hora, Dani. E o pessoal que está de casa, eu imagino mais ainda, né? O pessoal que está aqui nos nossos bastidores, estão tudo ligado aqui também. Mas, Dani, é com você. Deixa um recadinho encorajador. Fica à vontade, legal, tá bom? Beleza. Gente, primeiro quero agradecer ao tempo de vocês. Muito obrigada por estarem aqui ouvindo um pouquinho do que a gente falou. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu falei, ficaria aqui horas falando, porque realmente é muita coisa, né? São 5 anos de estudo e as coisas vão mudando, acontecendo muito rápido, né? O mundo vai mudando de forma muito acelerada e vai surgindo cada vez mais conteúdo. Então, eu espero que a gente tenha oportunidade de estar junto novamente para eu falar um pouquinho mais. Mas espero que vocês tenham absorvido, né, o que eu falei, que vocês consigam seguir, né, um pouco aí das dicas que eu dei de como ajudar uma pessoa que muitas vezes está passando por alguma situação um pouco mais complicada. Se você se identificou também com alguma coisa que eu falei, né, procura ajuda profissional. Tudo que a gente fala aqui tem um embasamento científico, né? A gente não fala sobre o que a gente acha, a gente fala realmente sobre ciência. Então, sintam-se seguros para procurar ajuda profissional, não tenham vergonha. A psicoterapia ajuda todo mundo. Como eu falei, me ajuda todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, não tenham medo, procurem ajuda. E é isso. Maravilha, muito bom. Então, Dani, obrigado pelo carinho, pela tua visita aqui. E você que está em casa também, nós agradecemos aí aqui a tua companhia aqui conosco. Sempre está ligadinho com a gente. Tem uma galera dos outros estados do Brasil, aí do sul, da parte da região do norte. Tem gente até de fora aí, tem um pessoal que não vai falar com a gente aí, até de Portugal, assiste sempre que podem. É uma maravilha aí. Então se inscreve no canal, segue a gente até o próximo podcast, na próxima terça-feira, 21 horas. Vamos estar ligadinho. Você daí, a gente daqui, encorajando você a imitar Cristo. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Dani. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.